Olá a todos, eu sou o Pedro Belga, sou o coordenador do Projeto SA. O Projeto SA ele é realizado pela ONG Guardiões do Mar e conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental, desde sua gênese em 2012. O mês de julho é o mês onde se comemora, né, o mês dos manguezais. No dia 26 de julho é comemorado o Dia de Proteção dos Manguezais, e nós temos a felicidade de termos nascido, né? A gênese do Projeto SA foi justamente no mês de julho, mesmo mês que se comemora o ambiente-alvo do projeto. E ao longo desse mês de julho, em 2020, nós estamos aqui com várias atividades, né? Já que não podemos sair de casa, que o ideal é ficar seguro em casa, nós tivemos uma série de atividades para levar às pessoas o conhecimento sobre os manguezais. E dentre essas atividades, essas comemorações, nada melhor do que conversar com aqueles que são o público prioritário do Projeto Sá, né? Que são os povos tradicionais da Baía de Guanabara, pescadores, artesanais e catadores de caranguejo. Para a nossa conversa de hoje, eu estou trazendo aqui o Flávio Diniz Gaspar Lontro. O Flávio é pescador, coordenador nacional da Confrem, membro do Conselho da APA de Guapimirim, vice-presidente da ACA Pesca, lá em Tambi, em Itaboraí, e é um parceiro querido e um grande amigo dos Guardiões do Mar e do Projeto Sá. Lontro, bem-vindo. É um prazer enorme ter essa conversa com você aqui, além das atividades corriqueiras no dia a dia, né? Lá no Manguezal, nossas atividades lá. E eu sempre falo, Lontro, nas minhas lives ou nas minhas palestras, eu sempre faço questão de comemorar essa parceria, né, que muito nos honra. Eu sempre falo da Confrem. Eu percebo que a Confrem é uma instituição ou é um grupo pouco conhecido da sociedade em geral, né? Eu creio que boa parte das pessoas não saibam o que é a Confrem e a importância dela. Então, a minha primeira pergunta para você é: o que é a Confrem, quanto tempo de existência ela tem e qual a extensão da atuação dela no território nacional, aonde ela está, e qual a importância dela? Diz aí para a gente. Primeiro, que quiser fazer sua consideração inicial, por favor, fique à vontade. Bom, boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos e todas. Eu que agradeço, irmão. Eu que agradeço a oportunidade de estar por aqui e a gente conseguir conversar mais uma vez. Bom, cara, a Confrem é uma entidade relativamente nova, né? Ela foi concebida em 2007. Não foi fundada, na verdade, em 2007, né? Ela foi conversada em 2007. Foi estruturada em 2009 e institucionalizada em 2014. Ela é bastante nova, mas a gente trata... É porque, na verdade, ela foi institucionalizada em 2014, depois de uma votação nacional, né? Porque muita gente não queria que houvesse essa institucionalização da entidade, e muitos sim, né? Mas era preciso que isso acontecesse, porque a Confrem, em tão pouco tempo, cresceu tanto. Sim. E que, em determinado momento, obviamente, que não tinha mais como ter um controle e ter uma fórmula de atuação que ficasse só nas dependências de políticas públicas do governo, né? Enfim, foi um processo bastante difícil. Ela foi criada dentro de uma reserva extrativista, né? A velha guarda da Confrem, né, como começou isso em Brasília. Enfim, tinha esse intuito único, exclusivamente, de tratar dos povos tradicionais extrativistas dentro de unidades de conservação, até porque, inicialmente, nas reservas extrativistas, o pessoal, apesar de ter pedido a criação das unidades, não tinham muito noção de como é que se fazia gestão, né? E seguindo o SNUC, o SNUC diz que a administração das reservas extrativistas é do ICMBio
Mas quem faz a gestão nas unidades de conservação, nas reservas extrativistas, é o conselho gestor da unidade, né? Sim. E dentro desse conselho gestor da unidade, 51%, ou seja, a maioria tem que ser das comunidades que pediram a unidade. Enfim, o pessoal não tinha muito entendimento do que era isso, do que era fazer gestão de uma área pedida tão grande, né? Enfim, cara, aí a coisa se deu dessa forma. E aí, rapaz, de tanto, a gente já tinha muito, porque a grande parte do pessoal que iniciou também não foram muitos, né? Mas o meu companheiro e amigo Betão, lá do Maranhão, que hoje é o vice-presidente da Confrene, é o vice-coordenador geral, ele já vem de uma luta de movimentos sociais bastante intensa, do MONAP, enfim. Essa galera ou vinha já do MONAP, ou vinha de outros movimentos e resolveram fazer a Confrene. Enfim, rapaz, a coisa se deu assim, dessa forma, sabe, Pedro? Uhum. E foi bastante difícil, foi bastante complicado, mas estamos aqui. A gente conseguiu, nesse curto espaço de tempo, ter uma representatividade bastante grande. Hoje estamos perto de 2 milhões de associados ao longo da costa brasileira, em 17 estados da costa brasileira. Inicialmente eram só extrativistas, né, costeiros e marinhos, principalmente pescadores, mas enfim, cara, a dimensão da Confrene foi virando uma monta em que vários outros extrativistas, mesmo estando na costa e mesmo estando fora de unidade de conservação, viam em nós uma oportunidade de estar em Brasília, né, de companheiros de atividade, levar também a demanda dessa galera toda que está fora de reserva extrativista, enfim, fora de unidade de conservação, também até Brasília, e também solicitar a aplicação de políticas públicas em outras áreas. E aí começou todo a criar um tamanho na Confrene. Enfim, rapaz, tem gente associada à Confrene que é pantaneiro, por exemplo. A gente não inclui muito nisso, dentro da conta da Confrene. E tem algumas outras etnias, né? Por exemplo, a gente não teve como recusar entrar na Amazônia, por exemplo, né? Que apesar de ter reservas extrativistas, não é um ambiente costeiro, né? Uhum. E marinho. Enfim, mas qual foi a surpresa? Porque já há 2 anos atrás eu fui convidado para um seminário de pesca indígena, enfim, principalmente por etnias indígenas que estavam fazendo o manejo do pirarucu, por exemplo, e que viam em nós companheiros, se identificaram com a Confrene pelo motivo da pesca, né? E do ambiente trabalhado também, e participamos lá e conseguimos intermediar, por exemplo, a colocação de pirarucu manejado, certificado no mercado do Rio de Janeiro, por exemplo. E agora estamos levando também para São Paulo. Mas a Confrene não faz essa mediação de comércio, né? Só sabemos quem precisa vender e somos contactados por quem quer comprar, apresentamos as partes e eles, a partir disso, então, tocam as suas vidas, né? A gente não se coloca nessa situação de comercialização, porque não é o nosso papel. Mas, enfim, diante disso, entraram outras etnias, fomos descobrir também que existiam mais índios no litoral do que a gente pensava e conhecia. Vários povos quilombolas, por exemplo, que também tinham espalhados, que nem tinha muita intimidade, né? Enfim, o pessoal também vinha naquela época passando para aquela situação de identificação, né, dos povos quilombolas, enfim, sendo aceitos e sendo respeitados e solicitando a demarcação das suas terras.
E, enfim, tem todo um trâmite também para poder ser um quilombo, né? Enfim, meu amigo, foi uma coisa que fugiu do controle, sendo bastante sincero, assim, uma coisa que fugiu do controle. E não teve muito como a gente segurar essa coisa toda, porque ao longo desse período, nessa construção, todos viramos muito amigos, né? Enfim, e aí não tem mais como dizer, né? Não, mas a gente aqui estava tratando de uma outra matéria. A coisa era dentro de unidade de conservação ao longo da costa, depois passou para fora. Eram basicamente pescadores e tal. E aí, ó, hoje tem açaizeiro, rapaz. Tem açaizeiro, tem catadora de mangaba, tem uma série de pessoas e atividades completamente adversas às iniciais. Mas como é que negar, cara? É um povo que também precisa de ajuda, também é junto com a gente, também são comunidades tradicionais. Enfim, e por isso que hoje está nesse volume absurdo de quase 2 milhões de associados. Também não são umas reservas extrativistas. As RDS, por exemplo, as Reservas de Desenvolvimento Sustentável, também entraram, as APAs todas entraram, né? Temos aí 12 APAs com as duas novas criadas oceânicas. Enfim, meu amigo, é uma coisa que saiu do controle hoje. Dentro da minha diretoria, por exemplo, executiva, tem pescador, tem marisqueira, tem catadora de mangaba no Sergipe, tem pescadora no Maranhão, tem pescadora no Pará, tem pescador no Rio Grande do Sul, tem caiçara em São Paulo, tem caiçara no Rio de Janeiro, enfim, amigo. A coisa ficou descontrolada, mas ficou rica. Rica em informação, rica em cultura brasileira. E, rapaz, na verdade, um privilégio para mim, sabe, Pedro, ser coordenador geral de uma entidade com essa riqueza cultural toda. É isso. Rapaz, eu fico imaginando, eu quase enlouqueço administrando 10 municípios, que é áreas de atuação do Projeto Sá, né, na Bacia Contribuinte da Guanabara, eu imagino. Agora, você falou duas coisas que me chamaram muita atenção, né? A primeira é que você falou das catadoras de mangaba. Eu estava assistindo uma live do Cinema Nosso, há uns dias atrás, e vi a representante lá, inclusive ela falando da entrada delas na Confrem, e imediatamente durante a live eu lembrei de ti, que eu sei que você tem essa atuação já antiga na Confrem e é hoje o atual coordenador nacional, né? E você falou da sua diretoria, e eu quero deixar claro que eu tenho a felicidade de ter participado de uma reunião, né, lá em Arraial do Cabo, ano passado, do encontro de vocês nacional, onde eu tive a oportunidade de apresentar o projeto para a diretoria nacional da Confrem e conhecer. Né? E foi uma experiência muito rica. Eu imagino que naquela tarde que eu passei com vocês já foi uma experiência muito rica. Eu fico imaginando o que é viver todo esse aparato, né, de estados, de culturas, de povos diferentes. Então, assim, só a minha gratidão e meu respeito enorme pela Confrem e pelo trabalho que você realiza, cara. Então, voltando aqui, Vou te Lon. dizer uma coisa, sabe? Deixa eu te contar um segredo primeiro, porque pela dificuldade, para tu ter uma noção de dificuldade, era mais ou menos como se eu fosse preciso falar mais ou menos uns 20 idiomas diferentes, né? É Dentro verdade. da gama que existe de populações tradicionais. O CNPCT, né, o Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, tem hoje catalogado lá 84 comunidades tradicionais, né, das mais variadas, que vai de faxinalenses a ciganos, enfim, de fundo de pasto a pescadores artesanais. As causas são as mesmas sempre, sabe, Pedro? Exato. Mas a linguagem é completamente diferente, né? As necessidades, o público, enfim, alvo, né? São pessoas bastante diferentes e são pessoas com culturas completamente diferentes, cara. E dialetos, né, o Lontro? Então eu sempre associo isso, como a gente tem muita gente nos nossos quadros, né, de culturas, dialetos e gírias diferentes. Enfim, é mais ou menos como eu tivesse que falar aí uns 20 idiomas diferentes.
É enriquecedor, rapaz. O que, na verdade, sustenta, apesar da dificuldade da luta, o que ainda sustenta essa motivação toda, eu não vejo nunca pela dificuldade da luta, entende? Eu vejo a coisa pela oportunidade de aprendizado que eu sempre tenho, viajando esse país e podendo conhecer essas culturas todas. Cara, eu imagino realmente como deve ser enriquecedor. Então, eu repito o que eu falei antes, só fica a minha enorme gratidão pelo trabalho que vocês realizam e meu respeito, né? Porque realmente não tem igual. Eu conheço, eu também já viajei bastante esse país, conheço muitos trabalhos interessantes, mas depois que eu conheci a Confrem, eu vi uma qualidade, uma capacidade de organização que é de causar inveja em muitas instituições, né? Em muitos movimentos, né? Então, assim, mais uma vez, parabéns. Eu espero que as pessoas que estejam nos assistindo consigam pegar o tamanho desse trabalho e depois podem ir pesquisar aí no nosso Google, né? Mais informações sobre a Confrem, né? Então, Lontro, diante de toda essa atuação em nível nacional, como eu já falei e repito sempre, né, que eu respeito muito, você mora no Rio de Janeiro, né, às margens da Baía de Guanabara, você tem sua origem aqui. Como é que se deu a sua entrada na Confrem? Como é que você foi parar nesse movimento nacional, né? E representar tanta gente e abraçar tantas causas? Como é que isso aconteceu? Como é que foi a sua entrada na Confrem? Então, rapaz, você vê só, né? É pouco tempo, na verdade, eu não tenho muito tempo de Confrem, sabe, Pedro? Eu tenho pouco tempo de Confrem. Na verdade, a coisa se deu assim, ó. Eu participei, a convite do Breno Herrera, que foi um chefe da APA Guapimirim aqui, há uns anos atrás, que a APA tinha sido convidada a mandar dois representantes para a construção do PAN Manguezal, né? Plano de Sim. Ação Nacional do Manguezais, do projeto Manguezais do Brasil. Isso lá em E 2013, né? aí, rapaz, você sabe que eu não me lembro do ano? Eu acho que não foi 2013, não, foi em 2010, acho. Sim. Porque houveram várias oficinas antes classificatórias, né? Teve o Festival Manguezais do Brasil, foi que abriu isso tudo, né? Foi lá em São Luís, no Maranhão. Enfim, e foi uma coisa assim que eu nunca tinha visto nada nesse vulto, né? Porque foi organizado pelo CNPT, que na época era ligado à DBio, né? Que é uma das 4 diretorias do ICMBio. Enfim, cara, foi num hotel lindíssimo lá em São Luís, com uma estrutura que eu jamais imaginaria que poderia ter para pessoas comuns, para pobres, né, cara? Os povos tradicionais brasileiros, cara. Enfim, era só de comunidades representadas, tinham 289 pescadores, assim, pescadores extrativistas de uma forma geral. Sim. E mais um monte de gente de governo, mais um monte de gente de ONG. E ali foi apresentado, então, o Plano de Ação Nacional. Em 2011, teve uma primeira seleção, e onde foram convidados, dentre daqueles 289, 32 para iniciar o plano. Era praticamente uma participação de seletivas, entende? Porque eles iam aproveitar, se eu não me engano, 12. E aí, daqueles 32, ficamos naquela peneira dos 32. Depois dos 32, passou para 20, acho. Aí continuei ainda dentro dos 20. Enfim, foi selecionando, eu acabei ficando no grupo que ia definitivamente tratar do Pão Manguezal, que tinha um total de 38 pessoas participando ao longo de alguns anos, quase 5 anos, 4 anos e pouco, até a publicação, aprovação e publicação desse plano, né? Enfim, rapaz, para te ser sincero, na época, a coordenadora do CNPT
é a pessoa que hoje é assessora nacional da Confrem. E, rapaz, para te dizer a verdade, eu nem sei como é que se deu essa transição para a Confrem, porque eu tinha recebido um convite dela para uma reunião em Belém. E quando eu cheguei nessa reunião, pensando ainda que era dentro daquela fase de consolidação do PAN, né? Quando eu vi, eu estava dentro de uma Assembleia Nacional da Confrem. Rapaz, aí eu fiquei meio assim, o que eu tô falando? Fiquei meio sem entender, né, cara? O que é aquilo? Eu falei, pô, eram poucas representações, agora já tem um monte aqui. Fiquei meio tentando decifrar o que estava acontecendo. O convite não era para participar de uma Assembleia Nacional da Confrem. Enfim. E ali, ela me apresentou, né? Obviamente eu conhecia já alguma das pessoas, né? E dali foi quando começou a se discutir a institucionalização. Já me jogaram logo para a diretoria como primeiro fiscal. E, rapaz, eu, na verdade, acho que fui abduzido, na verdade, nunca foi feito um convite para estar lá, sabe? Você foi laçado. Eu acho que foi aquele negócio, uma mixagem, sabe, cara, das coisas. E quando eu vi, estava ali. E quando eu vi, 15 dias depois, eu estava em Brasília, aí já convite da Confrem, né? Aí a gente elaborando já a redação do Estatuto da Confrem para registro no cartório em Brasília, onde na época era a sede da Confrem, né? Rapaz, eu sei enfim, institucionalizou-se ali, não foi feito o registro porque não tinha ainda um molde, foi uma coisa adaptada, né? Porque na verdade a Confrem não tinha um CNPJ, e era uma entidade de entidades, né? Então, era alguma coisa parecido com uma federação ou uma confederação, mas como tinha uma diversidade bastante grande de povos diferentes, né? Dentro da legislação não tinha nada que abrangesse isso. Foi meio complicado, até para se tornar legal foi complicado. E aí, companheiro, eu fiquei 4 anos como primeiro fiscal, aclamado, né? Aquela primeira chapa de institucionalização foi aclamada, e na segunda, que já foi em 2018, foi também no Pará, na cidade de Ananindeua. Você vê, só que eu caí meio que de paraquedas ali naquela abdução. 4 anos depois eu já estava coordenador geral da Confrem. Enfim, cara, complicadíssimo, porque apesar de ter nascido na pesca, né? Meu pai é da pesca, meu avô também era da pesca, portugueses, né? A minha primeira entrada não foi na pesca artesanal, foi na pesca industrial, onde fiquei alguns anos, né? Obviamente, enfim, onde fiquei 26 anos. Nossa. E agora, já para te falar a verdade, já perdi até as contas. Acho que estou há 23 na pesca artesanal, são 49 anos de profissão, né? Que tenho. Enfim, aí foi que eu percebi. Você vê só como é que as coisas são, né, rapaz? Eu na pesca industrial tive a oportunidade de viajar os portos desse país e países fronteiriços aqui, né? Uruguai, Argentina e tal. E a gente sempre acha que já sabe de tudo, né? Porque andou muito. A minha juventude não foi aqui, eu me criei parte em Santa Catarina, em parte no Rio Grande do Sul. Olha. Tava aqui o tempo todo, né? Porque as tradições portuguesas são bastante rigorosas, né? E a família é coisa muito importante. A gente tinha que estar aqui o tempo inteiro, né? Lá e aqui, lá e aqui. E uma hora foi a hora de dar um basta nisso, né, cara? E passou o tempo e tal, e, enfim. E concomitante a essa coisa, eu estava descansando um pouco, mas já estava aqui na pesca artesanal, mas não com aquela intensidade toda da pesca.
quando fui chamado lá pelo Breno para participar lá do Festival Manguezais do Brasil, que deu início a essa coisa toda. Essa coisa toda é culpa do Breno, rapaz. Do Breno Herrera, sabe? Grande Breno, grande Breno. Mas o Breno é um cara que é uma das pessoas mais inteligentes e coerentes que eu já conheci na minha vida, sabe? Bastante coisas hoje que eu aplico, aprendi com o Breno. Eu só demorei um pouco para funcionar melhor, porque, obviamente, que você vem de um trabalho que é bastante duro, né, cara? O trabalho no mar é um trabalho bastante duro, as intempéries são muitas, né? E conseguir conversar com pessoas normais, assim, ou fora da área da pesca foi bastante complicado, sabe? Para mim, eu nascido e criado na luta, né? Nesse trabalho, enfim, que temos formas de nos comunicar completamente diferentes das pessoas, da sociedade, como um todo, né? Essa passagem da atividade pesqueira e começar a ser um pouco mais sociável com as pessoas e saber lidar com essa coisa toda foi extremamente complicado. Aprender a parar de falar muito palavrão já foi extremamente difícil. Então, rapaz, é o que eu posso te dizer. Esse caminho todo foi bastante complicado. A atuação na Baía da Guanabara veio em consequência disso, obviamente, né? Porque a gente fundou a Acapesca aqui em 2008, e, enfim, aqui estava tudo muito no começo. A tradição da minha comunidade aqui ela é bastante complicada, porque ela passa pela pesca desde o tempo dos índios, mas também passou muito tempo aqui sendo oprimida também pelos cortadores de madeira, né? Inicialmente que se cortava o mangue vermelho para a extração do quinino, enfim, outros corantes, e depois para a lenha de cerâmica, né? Das cerâmicas todas, a devastação do mangue que houve aqui, enfim. E a coisa começou no pertencimento a partir de 2011, mais ou menos, que a turma começou a entender melhor o que era aprender a cuidar do território, né? E ter a importância de ter ele saudável para continuar produzindo, né? E deixar o legado para os filhos e netos, enfim. E estar na Baía de Guanabara e a gente ter fundado o fórum da Baía de Guanabara, por exemplo, foi uma outra necessidade, porque a gente via a companheirada da Baía de Guanabara bastante distante de todas as discussões, porque o que acontece muito no Rio de Janeiro são vários oportunistas, a todo momento isso acontece, isso hoje está acontecendo, que se dizem representantes da pesca, se dizem ativistas, enfim, hoje existem, não são três grandes, mas são três movimentos que são mais representativos na Baía de Guanabara. Um é feito por um sujeito que atuou um pouco na pesca, não o tempo todo. Não sei se ele é pescador, se ele é ator, o que ele é, na verdade, porque, enfim, das coisas da pesca em si, o sujeito não trata. O outro movimento, que criou muita gente boa, obviamente, né? Mas é comandado por uma pessoa que não é da pesca, não entende lufas do que significa pesca, a vida do pescador, a tradição, a família, a comunidade, enfim, o território pesqueiro. Enfim, acaba as pessoas fazendo movimentação, mas sem muito conhecimento da causa. E, obviamente, que a pessoa que se diz representante dessa gente. E qual foi a minha surpresa, que eu fui na semana, acho que retrasada, se eu não me engano, eu conheci o presidente desse movimento e não tem nada a ver com a pessoa que se diz representar esse movimento. Enfim, que esse presidente desse movimento é um pescador mesmo, nato, né? Criado, nascido no ramo, mas que em nenhum momento eu o vi representando a entidade. Sempre era essa outra pessoa,
se dizendo representante desse movimento, e qual foi a surpresa que eu vi que não era, né? Bom, que Enfim. bom que pelo menos tem um pescador no meio, né? Sim, mas aí é que é o problema, né? O problema é que ele não acaba não tendo acesso, por exemplo, a alguns fóruns de discussão, né? E aí passar o problema e a realidade das comunidades pesqueiras do entorno da Baía da Guanabara, e a pessoa que vai estar lá, por não ser do meio, também pode reivindicar algumas coisas legais, mas não consegue transmitir quais são os anseios das comunidades, né? E direcionar as coisas, enfim, mediar uma situação. Enfim, o outro movimento está meio que começando e coisa e tal, também é feito por uma pessoa que não tem nada a ver com a pesca, insiste em se dizer representante, já soube que esteve em alguns fóruns também de discussão, não sabe levar o recado também, não tem conhecimento do que é nada disso. Enfim, Pedro, a gente vai ficar aqui 200 horas falando disso, porque existem outras representações também, a grande maioria com viés político, gente que trabalha para algum político e quer fazer de comunidade ou comunidades pesqueiras curral eleitoral. Enfim, não deixe efetivamente que nenhuma política pública chegue, senão através deles. Através deles acaba não chegando, quando chega a coisa muito pouco, porque muito ficou pelo caminho, por interesses, e aí não nos cabe aqui discutir quais são, mas são coisas políticas, obviamente, né? Enfim, irmão, o que acontece é que os pescadores, pela dificuldade de comunicação, né, cara, acabam caindo na mão dessas pessoas que chegam com 1000 promessas diferentes, né? E no fim, e aí eu te digo, sem medo de errar, com 49 anos de profissão, que hoje consegue o cenário estar pior do que há quase 50 anos atrás, entende? Que loucura. Então, enfim, eu acho que a única coisa que dentro do processo de evolução da Terra não evoluiu foi a categoria pescador. Não por motivo próprio, obviamente, né? Porque o tempo do pescador e das comunidades não é o mesmo tempo global, né? A gente diz que e muitas das reivindicações que, enfim, coisa que vem sendo criada, por exemplo, a gente foi obrigado, estamos criando a Universidade do Mangue, por exemplo, que acho até que já comentei isso contigo em algum momento, mas porque as pessoas precisam entender, né? O governo, o Ministério da Educação precisa entender que o pescador trabalha no horário, vive no horário da maré, né? Então não adianta você colocar que o cara tem que. Se o cara vive da pesca e tem um horário para poder estudar, se for o horário da maré, o cara não vai para a aula, moço. Não vai para a aula porque o cara tem que trabalhar para sustentar a família. Então, enfim, a gente vem ao longo do tempo de uns 3, 4 anos desenvolvendo a Universidade do Mangue, né? Já popularmente apelidada de Unimangue, porque temos necessidades diferentes, temos tempos diferentes e formas de comunicação professor-aluno também precisa ser de forma diferente, né? A didática, sabe, a grade e a didática precisam ser mudadas porque o grau de entendimento é outro, né? Fomos todos criados com outro entendimento, tudo de forma muito carinhosa, com muita figura, com muito desenho, né? Com letras grandes, enfim. E é complicado, né? Apesar da vontade, temos já muitos pescadores formados, pescadores, e a juventude também, a gente formando bastante, incentivando os estudos e a formação acadêmica, porque até de uns anos para cá a própria academia nos acolheu muito bem. Estamos num namoro muito bom, né? As várias universidades do país, enfim, a gente vem cuidando dessa coisa toda, mas a gente precisa da nossa gente lá, né?
A gente precisa de gente que entenda a linguagem, a língua da pesca, a linguagem da pesca, e possa associar isso à linguagem acadêmica, entende? Então, nas mais variadas cadeiras, estamos formando nossas crianças para justamente a gente consiga ser entendido, né? Na verdade, acho que não é difícil, sabe, Pedro? Eu acho que, na verdade, nunca foi difícil. O que falta é boa vontade política, né? Enfim, dos governantes conseguirem entender as necessidades. E o grande problema é que falta a sensibilidade necessária para entender uma necessidade de um quinhão do povo brasileiro, sabe? Então, Que não são enfim. poucos, né? Na Baía de Guanabara, vocês não são poucos, né? Pois é, Pedro. Você vê, há um tempo atrás eu tive uma conversa na Alerj, que eu tinha feito a proposta para um deputado que eu conheço lá, de a gente trazer a formação de uma. Não é nem de uma comissão, enfim, de um Conselho Estadual de Povos e Comunidades Tradicionais, aos moldes do Conselho Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais. Ele falou para mim, Fábio, eu acho que eu vou precisar da sua ajuda, porque a gente só tem catalogado aqui 60 comunidades tradicionais no Rio de Janeiro. Falei, poxa, deputado, vai ficar complicado, porque só 61 tem em torno da Baía da Guanabara. Então, é muita falta, sabe? E aquilo está lá parado com esse número e não tem ninguém que se importe, cara. Ninguém nunca pensou nisso. Tem comunidade pesqueira no longo do litoral inteiro. Todo mundo interage com o pescador em algum momento da vida, né? Enfim, cara. E vários outros, porque tem gente que tem sítio um pouco mais para dentro e tem algumas etnias indígenas ainda vivendo aqui, várias comunidades quilombolas ainda vivendo aqui, mas parece que ninguém quer ver isso, sabe? Ou não dá importância, ou não conhece, acha que é um núcleozinho perdido, é uma agulha no palheiro, né? E, na verdade, não é, irmão. Somos muitos no Brasil inteiro, né? Sem dúvida. Mas, enfim, a própria sociedade não tem ciência disso, sabe? Enfim, e aí fica, né, cara, difícil numa construção onde se tem representantes que não se interessam pela coisa, né? Pegando esse gancho, né? Eu acho que uma das coisas. Por que eu fiz questão de a gente ter esse papo? Porque eu que te conheço pessoalmente, que tenho a felicidade de dividir alguns dias no Mangue contigo, sei dessa riqueza de saberes, dessa riqueza de culturas que nós temos, inclusive, aqui na Baía de Guanabara, né? E uma das principais funções do projeto SAI é justamente levar para a sociedade essa riqueza de saberes, de grupos, de povos tradicionais e mostrar mesmo, porque a sociedade não conhece nem o mangue, que dirá os grupos, né, e as comunidades que vivem do extrativismo, vivem da sustentabilidade desse ecossistema. E aí, Lontro, isso me leva a uma pergunta, né? Por exemplo, voltando ainda nessa sua fala, nós somos um projeto que tem como público prioritário pescadores artesanais e catadores de caranguejo, mas eu tomo sempre muito cuidado. Eu não represento o catador de caranguejo, eu não represento o pescador artesanal. Na verdade, nós procuramos fazer justamente esse meio de campo, né? Nós procuramos dar luz, dar mais saber não, dar mais espaço para que vocês possam falar, né? E mostrar. Então, tem várias atividades dentro do projeto, e aí isso me leva a uma pergunta, né? As ações que são realizadas pelo Projeto SA, né, que você acompanha aí no dia a dia, na sua lida da pesca artesanal, esbarrando com a gente, com as nossas ações. O turismo de base comunitária, a Operação Limpa Oca, a restauração do ecossistema manguezal dentro da unidade de conservação da APA de Guapimirim, né? Você acha que o que a gente faz, e aí eu sei que você é uma pessoa extremamente crítica e correta, e por isso eu quero a sua avaliação, você acha que a gente consegue realmente alguma transformação nesse tempo que a gente atuou? E, principalmente, essa transformação ela se deu nos 3 níveis, econômico, ambiental e social, ou só em um nível? Eu queria uma avaliação sua, sincera, até porque a gente está aprendendo, como você mesmo já falou, né? A gente aprende todo dia. E o Projeto SAI está agora
começando já a se preparar para encerrar o atual contrato, é o nosso terceiro contrato com a Petrobras, do Projeto SAR. A gente crê que haja interesse da empresa na renovação dessa atuação, e até por conta dos resultados que a gente tem, mas eu queria ouvir de você, né, que é uma liderança de pesca, que é um pescador, como você mesmo falou, 49 anos, não é pouca coisa, né? 5 décadas dedicadas à pesca, não é brincadeira, né? E passando por todos os ângulos dela, né? A pesca industrial, depois a pesca artesanal. Logo, voltando ainda na sua primeira resposta, você é um especialista em dialetos, porque haja dialeto, né? Temos muito a aprender. Mas eu queria te ouvir isso. Na sua visão, qual foi a transformação e se ela existe? O projeto SAR está no caminho certo? Eu tenho fico muito à vontade de fazer essa pergunta, porque eu sei da sua correção e de quanto você é crítico com isso. Então, e se não tiver, é uma forma, é um momento da gente poder realinhar, inclusive numa possível renovação, poder redirecionar. Qual é a sua avaliação dessas ações prioritárias de povos tradicionais do Projeto SAR? Vou repetir para não se perder: o turismo de base comunitária, a Operação Nipaoca e a restauração. Então, Pedro, cara, rapaz, olha, eu vou te ser bastante sincero, como sempre. Eu na verdade, eu não tenho nem... já pensei nisso bastante, né? Eu não sei nem como é que o projeto SAR conseguiu ser aprovado pela primeira vez pela Petrobras. Porque o projeto, com a abrangência que o projeto SAR tem, é difícil, né? De ter um projeto que atenda o povo na sua essência, sabe? Como já te falei uma vez, e vou repetir agora, eu nunca lidei muito bem com essa situação de ONGs, né? Enfim, eu sou um sujeito complicado mesmo. Minha mãe me dizia muito, minha falecida mãe me dizia muito, que nunca queria me ver, ela queria me ver formado em direito, sabe? Porque ela entendia que todos os advogados eram corretos. Inclusive meu pai, né? Que meu pai tinha que ter uma formação, e na época tinha se formado em direito, lá na Universidade de Direito, lá em Niterói, mas eu, na verdade, sempre gostei muito da área de direito, mas sou um devorador de legislação, acompanho a legislação pesqueira desde sempre e as tenho todas guardadas. Enfim, bicho, bom, tenho todas, tenho desde 1923 para cá só. Nossa. Mas, enfim, bicho, eu não sei como é que isso se deu e vem se prorrogando, né? Com as graças de Deus, obviamente, porque não é uma coisa de fácil entendimento para pessoas que estão um pouco distantes dessa realidade, né? Mas tem sido transformador, sabe, Pedro? O projeto SAR tem sido transformador e os pequenos projetos que estão dentro dele, como o Nipaoca, por exemplo, né? Que vem dando... Não é só uma oportunidade de fazer um dinheirinho, sabe? É a oportunidade de criar uma conscientização da saúde ambiental dos manguezais. É isso que não é dito diretamente, né, nas comunidades, pelo menos em Tambi. Hoje é óbvio que todo mundo sabe disso, é uma bandeira que todo mundo levanta aqui. O meu pessoal ajudou e muito na restauração desse manguezal aqui, que durante o tempo onde estava caranguejando, estava também plantando mangue, né? Não obviamente, não com o potencial que o projeto SAR fez aqui, né, de replantio de mangue, mas veio ao longo desses anos todos aí, dos últimos 30 anos, restaurando o mangue com aquela planta 10 pezinhos hoje, 10 sementes, 10 propágulos hoje, 10 propágulos amanhã, uma sementinha de mangue branco hoje, uma sementinha de mangue branco amanhã. E assim vem se fazendo ao longo do tempo, né? Que hoje sabemos que foi, na verdade, isso uma devolutiva nossa à natureza, né? Do que dela tiramos para sobreviver.
O projeto SA, o Limpa-Oca, principalmente, veio ressaltar muito isso, dar essa consciência, né? Da importância da preservação, da limpeza, da saúde do mangue, e não só como devolutiva, mas na necessidade que precisa se ter desse mangue, do que ele traz para a sociedade como um todo. Engraçado é que as pessoas largam o lixo sem saber da necessidade que é preciso desses ambientes para a nossa própria vida. Sabe? As pessoas estão poluindo os oceanos e se esquecem da porção de oxigênio que eles nos dá para respirar todo dia. Sabe? As pessoas poluem o manguezal e não vê o que ele tira de carbono, do excesso de carbono que ele tira do ar que a gente respira todo dia. Então, parece, às vezes eu tenho um momento que parece que a sociedade, o povo, não é só o povo brasileiro, obviamente, do planeta, parece que vem nessa vontade incontrolável de se suicidar, sabe? É um suicídio a longo prazo, sabe? Então, assim, extremamente complicado de se entender. E a simplicidade, e como é que a Guardiões do Mar vem tratando isso nas conversas, nas palestras, sabe, no dia a dia do trabalho do Limpa-Oca e do Projeto SA como um todo, falando a linguagem que todo mundo entende. Não adianta, amigo, o nego aqui, a galera muito mal fala português. E aí, sabe, se não traduzir para uma linguagem que a pessoa tem um fácil entendimento, ela não discute nem faz perguntas, ela simplesmente se afasta. As comunidades são assim, sabe? Eu acho que o projeto SA ele vem se perpetuando porque vem tendo essa devolutiva das comunidades também na participação, sabe? Você vê na minha comunidade, por exemplo, hoje a turma está disputando aqui uma vaga para trabalhar no Limpa-Oca, enfim, ou numa parte do projeto SA, porque quer dar um quinhão de participação maior no resgate ambiental. E me causa muita estranheza e tristeza, muitas vezes, a maior parte das vezes, quando eu ouço que nós somos o principal devastador do meio ambiente, o que não é absolutamente verdade. Né? Se tem alguém preocupado com o meio ambiente nesse país, somos nós. Mas e a sociedade acha, continua poluindo um monte sem nem perceber, sabe? Achando que está fazendo um bem danado para o meio ambiente. Está faltando também um pouco de conhecimento para a classe média, por exemplo, que precisa participar mais, se inteirar mais, sabe? Se dedicar um pouco mais sobre as coisas que acontecem no país e das necessidades que todos temos. Se tem alguma coisa que a gente tem em comum, ricos, pobres, formados, não formados, populações tradicionais e classe rica, é oxigênio para respirar, amigo. Isso é comum a todo mundo. E comida, né? O oxigênio para respirar é uma coisa que não se compra na padaria, entende, velho? Então, veja bem, você pode até comprar uma botija daquilo que vai durar de hoje para amanhã. Então, mas aquele negócio para sobrevivência, isso não acontece. Então, o projeto SA, Pedro, ele trouxe, ele resgatou esse pertencimento, sabe? Ele trouxe como ponto focal essa questão da preservação do meio ambiente. Isso talvez nem você saiba o que o projeto SA enraizou nas comunidades das quais participaram do projeto. Talvez um dia alguém da Petrobras, por exemplo, não deixou o projeto SA morrer, né? Talvez, se tem alguém que merece um prêmio nesse país, essa pessoa, ou talvez mais de um, que não deixou o projeto SA morrer, por exemplo, lá dentro da Petrobras, e com certeza, isso também é uma certeza que a gente tem, que se passou a reaprovação do projeto SA, foi raspando. Não deve ter sido unanimidade. Né? Sim, sim. Tem gente que sempre direciona coisas boas para uma fatia da população que não necessita tanto de ajuda assim, né?
Então, uma vez, rapaz, você sabe que agora talvez fosse uma coisa boa da gente pesquisar, né? De quem lá dentro e de qual setor da Petrobras não deixou isso morrer. Talvez a gente precise presentear essa pessoa, sabe, Pedro? Ou, Gostei disso. ou essas pessoas, porque foi uma coisa muito importante. Talvez com essa decisão a pessoa tenha mirado no que viu e acertou no que não viu, porque a coisa acabou tendo uma amplitude bastante grande do que só simplesmente ajudar as comunidades na sua estruturação ou numa geraçãozinha de renda durante aquele período, entende? Ou durante o período que durasse, ou limpar OC, enfim, ou próprio, algumas ações do Projeto SAR. Então, trouxe à baila toda uma consciência ambiental que hoje influencia, por exemplo, dentro do Conselho da APA Guapimirim e da Estação Ecológica da Guanabara, sabe? Talvez hoje o setor pesqueiro de dentro do Conselho seja quem brigue mais pela unidade permanecer e por ela permanecer sadia acima de tudo, sabe? Enfim, e obviamente que dá um outro ânimo aos outros conselheiros também, acadêmicos principalmente, dessa necessidade, né? E revigora todo um coletivo que defende também a unidade por conta desses ganhos todos, né? Do território, do pertencimento, enfim, das causas ambientais todas, do bioma manguezal propriamente dito, né? Bastante sensível como ele é. Enfim, rapaz, isso. Talvez nós aqui, pelo menos em Itambi, posso te garantir que pelo menos mais uma comunidade, o projeto SAR, meu irmão, talvez hoje, se a Petrobras resolver não renovar o projeto SAR, talvez haja manifestação na porta da Petrobras, sabe? Que isso. Rapaz, porque, rapaz, nunca se tem nada, sabe, Pedro? Quando você tem alguma coisinha que é bem base mesmo, sabe? Tá bem lá para ajudando sempre os menorzinhos, sabe? Dentro dessa cadeia toda. Porra, cara, é alguma coisa louvável de se dizer, né? E aí, obviamente, que uma pena, na verdade, que o Projeto SAR não tem uma abrangência maior, sabe? E aí fica até uma situação, aí vou fazer o papel de coordenador geral da Confem Brasil. Lá em 2014, nessa reunião que houve em Belém, dessa Assembleia Geral que eu caí de paraquedas lá, também teve na época a apresentação de uma equipe do IBAMA, eu nem me lembro o nome, acho que era CGPEG o nome, uma coordenação que tratava de petróleo e gás, né? Hoje é a CGMAC, mas naquela época era a CGPEG. Qual foi a minha surpresa, cara? Eu tive que pedir para copiar a apresentação das pessoas que lá estavam, só por causa de um mapa que tinha lá e de quanto o litoral já estava loteado para a estação de petróleo. Obviamente que os lotes existem, é igual em terra, né? Alguns têm lote que tem água para fazer poço, e outros que não têm água, que vai ter que ter água da SEDAI, enfim. E no mar, obviamente que deve ser a mesma coisa, alguns poços, alguns lotes daquele vão ter petróleo, a grande maioria talvez não tenha, e talvez a Petrobras possa estender, só não sei, o tamanho, a dimensão que isso vai ter, o projeto SAR nacional, e aí isso não é problema seu, isso é problema seu, né? Não é meu, é seu, tu que se vire. Se a Petrobras pudesse estender o projeto SAR para a costa brasileira, seria ótimo, né? Enfim, e aí tu se vira para conseguir fazer isso no país inteiro. Mas, enfim, a Confrem também pode ajudar nisso, né? E aí eu, enquanto coordenador geral da Confrem, me sinto no direito de reivindicar também isso para os outros companheiros ao longo da costa que também sofrem, né? Com várias situações, e também com o petróleo, obviamente, né? Não há como se dizer que não. E também não tô martelando, né? Só estou dando uma ideia para a Petrobras, entendeu, Pedro? Não tô naquela cobrança, não. Isso é outro momento, mas é uma ideia, né? E talvez isso possa ser apreciado
não com o tempo da Petrobras, mas com o tempo das necessidades das populações do que no litoral vivem, talvez a gente pudesse encurtar mais esse caminho, né? Talvez, se eles não precisassem, talvez, contratar tantas empresas para fazer tantos levantamentos, chama a gente, que a gente conversa direto, bota logo o dedo na ferida dos negócios, aí se elege quem possa desenvolver esse trabalho e pronto. Sabe? Não precisa de tantos trâmites, né, para que se chegue a um produto final. Me Até estendi porque, muito, né, cara? Mas desculpa, é assim mesmo. até porque com o povo tradicional o papo é reto, né, Lontra? É arregaçar a manga e trabalhar, né? Minha mãe me dizia que quem espera tempo bom é sertanejo, sabe, rapaz? Eu não sou agricultor, irmão, eu sou pescador, então eu não tenho tempo, né, cara? Eu tenho que olhar para o céu e decidir para onde eu vou pescar. Você sabe, eu vou te contar, eu não sei se a gente tem tempo aí, mas vou te contar uma passagem rapidinha. Eu, uma vez, rapaz, tive que esculachar 2 sujeitos na beira da praia, sabe? Aí, porque tinha lá uns companheiros lá olhando para o mar, porque a gente, assim, o escritório do cara é a praia, né? Ou na beira do mangue, coisa e tal. É porque ninguém consegue entender o que tanto o sujeito olha para o mar. Veja bem, cara, ainda hoje de manhã eu estava conversando com minha mulher aqui em casa, né? Eu falei assim, pô, cara, eu tô bolado porque deixei de fazer um trabalho hoje de monitoramento, que era o último dia de monitoramento aqui na Baía de Guanabara, coleta de água, né, sedimento, enfim, por causa da chuva. Eu ontem tinha dito para o parceiro lá, falei assim, rapaz, amanhã vai chover o dia inteiro. Ontem a gente saiu, se molhou pouco e conseguiu correr da chuva que estava vindo debaixo do sudoeste. E a previsão do tempo do jornal de 9 horas, de 8 horas, 9 horas, nem sei mais que hora é aquilo, dizia que seriam chuvas finas e intermitentes, não no estado inteiro. Digo, opa, vai dar para trabalhar amanhã. E aí, qual foi a minha surpresa? Que amanheceu chovendo e permaneceu o dia inteiro chovendo. O que a gente já tinha previsto, sem usar tecnologia nenhuma. Então, é isso, cara, que se faz na beira da praia, sabe? O cara não vai pescar em qualquer lugar. Não é em qualquer lugar que tem peixe, apesar das pessoas acharem que é, né? E também o cara acha que você vai lá, bota uma rede, ou bota uma linha, ou bota um espinhãozinho, ou bota um troço, que parece que as pessoas têm certeza absoluta que todas as vezes que se vai para o mar tem sempre 100% de produção, sabe? De sucesso. Você Se marzão fosse tem que fácil ter assim, peixe, né? se fosse fácil assim, não tinha pescador pobre, né, meu amigo? É verdade, é verdade. Então, veja bem, cara. Aí eu tive que esculachar os caras porque o cara ouvi um falar pro outro assim: ah, aquele vagabundo lá na beira da praia só fica lá, olhando pro mar. O cara tava fazendo o que lá? Tá de bobeira. Cadê? Isso aí é que é um trabalhador brasileiro? Mas veja bem, conforme a gente já tinha falado nessa conversa nossa, ainda agora, momentos atrás, o cara tem o horário da maré, né, irmão? Sim. Não é em qualquer momento que o cara está dentro da água. E o cara está vendo o cara de manhã, mas não sabe se o cara também trabalhou a noite toda, né? Porque né, a grande maioria dos pescadores trabalham de noite, irmão, não trabalham de dia. Então, uma parte, 1/3 trabalha de dia e 2/3 trabalham à noite. Enfim, sabe, as pessoas têm essa mania, sabe, rapaz, de Rotular, pré-avaliar a rotular, coisa, né? sabe? De pré-julgar. Oi? De Rotular, rotular né? também. De rotular também sem conhecer a coisa. Os caras sequer se deram ao trabalho. E aí, bom dia, bom dia. Vamos ver aí, como é que tá o mar aí? Talvez você, rapaz, talvez ele fosse ouvir uma outra história e deduzir uma outra coisa diferente se ele fosse lá conversar. Sem dúvida. Cara, o pescador é um sujeito, apesar de não ter grandes culturas, né, cara, mas tem a cultura do tempo, né, tem o saber da natureza, ou de grande parte disso, mas somos todos extremamente amigáveis com os outros, sabe? Como se dizia na cultura da portuguesa, e o Miele conta isso muito bem num CD que ele gravou há uns anos atrás. Se você estiver em Portugal, não souber os caminhos, pergunte. Não tem nada mais simples do que isso, amigo. Se você não tem certeza se aquilo é aquilo, vá lá e pergunta. Não pré-julga o sujeito, não.
Exatamente. Eu costumo dizer sempre, inclusive nas minhas falas em universidade, no meio acadêmico, né, que eu aprendi e aprendo muito com todos os pescadores aqui que eu tenho a felicidade de lidar, né? E uma das coisas que eu aprendi é não confiar só na tábua de maré, é sempre perguntar antes, porque às vezes você olha a tábua de maré, não, tá legal, mas a tábua de maré ela tem um ponto específico, né? O Porto do Rio de Janeiro. Mas lá na sede da APA de Guapimirim, o horário é diferente. Então, você sabe disso. Toda vez que a gente vai sair, eu pergunto a vocês, mesmo tendo consultado, até porque às vezes que eu não escutei, eu me ferrei, né? Então, ou fiquei parado esperando encher, ou fiquei parado na saída do Rio mesmo, ou lá na Foz, né? Então, assim, eu fiquei muito feliz agora, Olonto, você me abriu os olhos para algumas coisas que eu nem tinha pensado, né? Quando a gente fala da Operação Nipaoca, por exemplo, eu sempre falo que, além de, obviamente, a gente oferecer aquela bolsa auxílio naquele momento que não se deve catar o caranguejo, o resultado de um mangue limpo, né, ele oferece mais áreas para toca, mais áreas para que tenha novas mudas se instalem e o mangue possa crescer. Mas você me chamou a atenção agora para uma coisa que a gente olha e não vê, né? E realmente os catadores de caranguejo, os pescadores artesanais que atuaram conosco na Operação Lipaoca, por exemplo, eu sinto que essas pessoas hoje estão muito mais engajadas. E isso talvez seja aqueles resultados intangíveis, né, que a gente não tem como relatar, né, que não cabe numa pergunta de um relatório. Então, te agradeço por essa avaliação, porque até eu agora fiquei reavaliando as minhas avaliações, né? E me chamou a atenção para isso. Porque, além do fato de você ter o mangue sem lixo, o mangue com mais espaço para toca, você tem a transformação das pessoas. Essas, realmente, só o tempo, né? Só a convivência é que demonstra. E não tem como fazer uma foto de uma transformação. Você relata essa transformação. E nada melhor do que quem é o transformado relatar isso. E até no conselho da APA mesmo, outra coisa que você me chamou a atenção, ver esses povos, né, essas comunidades tradicionais ali com uma voz ativa e com muita consciência do que está sendo dito, né? Isso eu acho que é o mais importante. E discutindo tete a tete com a academia, com o poder público, né? Realmente, obrigado, cara, porque esses resultados realmente não dá para registrar no papel, só vivendo e num papo desse, né? Lontro, eu queria te fazer uma pergunta. Na verdade, eu tinha várias perguntas aqui, mas a maioria delas o papo está tão gostoso que você já foi respondendo. A gente está vivendo um momento atípico, né, para o planeta como um todo, né? A gente está aí com o novo coronavírus e a doença causada por ele, a Covid-19. E é engraçado que a gente vê notícia nos jornais, a gente tem acompanhado, mas eu acho que a sociedade, assim como a gente já falou no início dessa conversa, as pessoas não entendem muito bem esse ambiente, esse universo da pesca, né? Como que está, você que, inclusive, tramita em todo o litoral brasileiro, né, em tantos estados, representando tanta gente, como é que está o impacto do coronavírus nessas comunidades? E como que, de alguma forma, empresas, sociedade podem ajudar a dirimir, né, a diminuir esse impacto? Como é que está isso, cara? Como é que você tem recebido aí dos seus liderados e dos seus parceiros essa realidade? Olha, Pedro, já tem alguns meses atrás que a gente criou o Observatório Covid-19. Então, a gente conseguiu juntar os movimentos sociais, né, e várias academias, né, várias universidades, numa contagem de resultados, né? A gente faz mais ou menos aquilo que o governo devia fazer e não faz. Ou não faz, não é que não faça nada, né? Não faz com a eficiência que deveria fazer. Enfim, e já que não se tem essa realidade, a gente resolveu criar a nossa realidade virtual, né? Então, a gente tem pessoas no Brasil, a gente tem pescadores e ativistas no país todo, e todo dia existe um boletim de como é que estão aí a questão
dos contaminados, das mortes e dos recuperados em quase todos os municípios da costa, né? E acredito que são muitos. E algumas universidades juntas compilam esses dados todos, porque são muitos municípios, né? E todo dia, no fim de tarde, sai um boletim nacional do avanço, né? É um balanço, mas se trata do avanço da doença, né? E aí os próprios acadêmicos, a gente faz um outro apanhado para saber se está crescendo, faz aquele gráfico, né? aquela curva, não em forma de gráfico, né? Mas em forma de opinião, de percepção do que tá acontecendo. E essa tem sido uma das formas das comunidades tradicionais se preservarem do avanço da doença em alguns estados, por exemplo, né? Então, por exemplo, aqui em Tambi, a gente, na comunidade pesqueira, apesar de o município ter bastante casos de contaminados, e no distrito onde a comunidade aqui pertence também, né? Na comunidade não tem nenhum caso, nenhuma morte, nenhum caso de contaminado. Mas a gente também tem algumas cautelas, sabe, Pedro? De tanto no início, porque a nossa comunidade aqui, como tu conhece, era dividida em duas metades, né? É um mesmo rio dividido em duas metades. Tanto faz numa quanto a outra, as pessoas não adentram, sabe? A gente tem gente nas entradas e pergunta o que as pessoas querem, né? Não vem gente de fora e fica transitando dentro da comunidade, comendo peixinho frito na casa de um, na casa de outro. Aqui não tem acontecido isso, sabe? A gente trata, até o comprador de peixe, ele não trata com a comunidade, ele não vai dentro do nosso porto tratar de negócio. Ele vai contactar um de nós, vai dizer o que é, o que não é, está comprando, não está comprando, que o preço está pagando e tal. E aí, então, fazemos aqui a pesagem do peixe e entrega. Só tem uma pessoa que lida com o sujeito, entende? Não tem aquele negócio de comprador no meio de um monte de gente e barganha de preço, não tem nada disso, cara. Então, enfim, e assim várias outras comunidades ao longo da costa também têm feito. Né? Faz barreira nas entradas das comunidades e as pessoas não entram. E aí, irmão, com doença não tem direito de ir e vir, não. Porque eu tenho o direito de não me contaminarem aqui, sabe? Exatamente. Então, assim, do jeito que o cara tem o direito de estar lá, eu também tenho o direito de não recebê-lo lá, né? Então, principalmente se estiver doente. Tá? Cuidar doente, vai para o hospital. Ou vai para Brasília, enfim. Não vem para cá, não. Então, enfim, Pedro, a coisa está nesse pé. A gente é bastante preocupado. Você vê, tinha mandado o negócio do pedido, né, com aquele pessoal, aquele grupo que está fazendo as máscaras, por exemplo, né? Porque no estado do Pará e do Maranhão já tem gente infectada em comunidade, justamente por causa dessa situação de receber pessoas de fora, né? Você vê o estado do Maranhão foi o último estado costeiro a ter contaminados e hoje talvez seja um dos maiores estados contaminados. Enfim, o atraso na ação foi bastante grande, porque uma vez que não tinha contaminados, ou muito poucos contaminados, era hora já de ter fechado as fronteiras, né? Para não deixar acontecer o pior. Era mais barato, ficava mais barato para o Estado tentar ajudar quem tivesse prejudicado com a pandemia do que hoje está pagando uma conta de hospital enorme, né? E com compras, enfim, de equipamentos e contratação de profissionais de saúde e de remédios, enfim, e de hospitais de campanha que custam uma fortuna, e todo mundo sabe disso, independente de outras coisas que vêm acontecendo, é tudo muito caro e todo mundo sabe disso, né?
Então, é muito mais barato você tratar o comércio do que você tratar doente, sabe? Exato. Então, o grande problema, Pedro, é justamente esse atraso na tomada de decisão, sabe? E, obviamente, que se isso não chegou nas capitais, o tempo para iniciar as tratativas disso, então, imagina nas comunidades pesqueiras, que normalmente são um pouco mais afastadas do centro, né? Então, já que ia ter um retardo, mas não estou nem dizendo aqui de questões políticas, os que não ia chegar, o caso não é esse. O caso é que fatalmente teria um atraso bastante grande. E a conta desse atraso seria uma fatalidade enorme dentro das comunidades. Então, tomamos nós, né? Iniciamos essa coisa já há um tempo, estamos mantendo um controle, controlando o avanço dentro dos estados, né? E dos municípios que têm mais contaminados e outros, e aí, enfim, até se as pessoas que precisam sair das comunidades para algum motivo, enfim, pagar contas e outras coisas mais, não se dirige hoje, por causa desse controle, há municípios que existem mais contaminados, onde tem um risco maior, né, enfim, de infecção, mas isso também só foi possível por conta desse controle. Eu acho, Pedro, é uma opinião bastante particular, que o povo brasileiro ainda não se deu conta nem do que é uma pandemia. Eu acho que não se sabe bem o que é uma pandemia. Eu não estou falando isso de pobre analfabeto, não, como o nego gosta de intitular. Sabe? Estou falando da sociedade brasileira. E a sociedade, os pobres fazem parte dela, queiram ou não queiram. Então, o povo brasileiro ainda não se conscientizou. Pobre, aquele pessoal lá reunido, todo mundo junto, tomando cerveja, comendo churrasco e vendo o jogo do Flamengo. Absurdo. Mas também vê o pessoal lá no Leblon, que parece um outro país dentro do Rio de Janeiro, parece o Vaticano dentro da Itália, sabe? O Leblon. Adorei. O pessoal todo lá reunido, a gente que sai para todo canto, a gente que viaja, que tem casa em Angra dos Reis, que tem casa em Búzios, né? Tem no litoral norte, tem no litoral sul, que transita o tempo todo para tudo que é canto, e achando porque tem dinheiro que são imunes ao Covid, sabe? E lá, dentro de boate, barzinho, um monte de gente. Tinha tanta gente que o pessoal da fiscalização, acho que guarda municipal, não me lembro bem, teve lá, inclusive para multar o estabelecimento, e teve a dona que hoje já está desempregada, esculachando o fiscal porque estava trabalhando em favor do próprio povo. Então, você vê, não é uma particularidade dos pobres, sabe, Pedro? Sim. Eu acho que a sociedade brasileira, que o povo brasileiro, ainda não se conscientizou. Talvez precise ler no dicionário o significado da palavra pandemia, sabe? De contaminação, sabe? De todas essas coisas, porque... Empatia, né? Hã? Empatia, respeito ao próximo. Cara, sabe? Cara, eu não sei, sabe? Eu não vejo, bastante sincero, como te disse, uma opinião particular, eu não vejo uma solução rápida para o Brasil, sabe? A gente vem tratando uma série de coisas, a comercialização do pescado e outras coisas, com bastante segurança, porque o acordado dentro, pelo menos da maior parte das comunidades, ou onde a Confrente está mais presente, que isso vai demorar, mesmo que na marcação dos gráficos o declínio tenha a mesma velocidade do crescimento, estamos todos condenados a estar pandêmicos ainda por bastante tempo, sabe? Pessoas vão continuar morrendo, talvez não tantas, talvez em alguns lugares mais restritos, mas, enfim, pequenas comunidades, enfim. Mas isso, para se tornar uma pandemia de novo, Pedro, não custa nada, sabe? Da mesma forma que ela chegou aqui, ela pode recomeçar
com um vírus já todo modificado, adaptado para o país. Já se sabe hoje que já não tem mais um tipo só desse vírus, né? Já existem mais pelo menos 2 outros mutações do mesmo vírus que formaram outros vírus mais adequados ao clima brasileiro, enfim. E que vai nos dar muito trabalho, sabe? Infelizmente, também os governantes não estão tratando esse problema do jeito que deveriam, né? Enfim, com a seriedade, sabe? Com a precaução, sabe? Com o investimento, por exemplo, mais nas pesquisas sobre o Covid e as suas variações adaptadas já a esse país, sabe? Talvez precisasse de uma injeção de recurso na Fundação Oswaldo Cruz, sabe? E nas universidades aí que são excelentes, as universidades do Rio de Janeiro, a UERJ, a UFJ, a UF. Pô, nós temos gente de primeira grandeza, cara, acadêmicos, pesquisadores, cientistas de primeira grandeza, que faltam talvez recursos e máquinas, equipamentos que possam dar mais fluidez a essa coisa toda, né? Agora, há umas semanas atrás, eu estava conversando com a minha esposa que eu precisei fazer uma carteirinha do SUS, já para ficar resguardado aí de uma possível situação, e a carteirinha, a carteirinha de vacinação que eu tinha, meu amigo, é um negocinho assim desse tamaninho, de 10 por 5 centímetros, uma folhinha só. E quando ela me mostrou da minha filha, era um mapa, velho, parece um mapa mundi, sabe? Não sei nem quantas vacinas tinha ali, uma coisa que é grande, do tamanho de um livro, assim, que abria em 3 páginas. Eu fiquei doido com aquilo, rapaz. Enfim, muita coisa nova está surgindo, sabe, Pedro? E outros vírus com certeza virão também, né? Sem dúvida. E aí, obviamente, que o setor de pesquisa, a ciência, precisa de uma outra atenção, e são coisas que ninguém está livre disso, amigo. É verdade. Então, obviamente que sabe, preciso de pessoas mais sérias, menos preocupadas com seus próprios umbigos ou suas próprias ambições, sabe, de poder e de dinheiro. Eu não estou dizendo que é ruim de alguém ter dinheiro ou ser rico, não é isso, não. Mas tem que entender que o corpo do rico, talvez o pobre, tenha um corpo mais forte do que o rico. Então, são pessoas com mais anticorpos, né, porque vivem em locais com menos saneamento básico. Né? Cara, e aí, obviamente, que existem mais defesas, né? Tem um organismo com mais defesas. Então, é uma coisa que atinge a todo mundo, principalmente a quem tem mais dinheiro e que nunca tiveram muitas doenças, né? Enfim, é isso, Pedro. Nós estamos preocupados hoje, além de tratar disso, já tem uma parte da minha executiva que já está tratando, inclusive, o mercado da pesca pós-pandemia. A gente teve uma reunião hoje mais cedo, aproveitei para fazer uma live de manhã, já que o trabalho do monitoramento tinha sido cancelado por causa das chuvas. Fomos já tratar de mais uma reunião virtual a respeito da comercialização de pescado pós-pandemia. Enfim, a gente está trabalhando, sabe, Pedro? Está fazendo o nosso dever de casa. Enfim, a gente também tem muitas limitações, né, cara? O dinheiro nunca dá para fazer o que a gente precisa. Enfim, a maior parte do tempo aqui agora, estou falando contigo no telefone, mas estava falando com você no outro computador mais velho. O que tem me salvado mais aqui é no computador novo, que a gente ganhou da Guardiões do Mar, né? É que está verdade. salvando a minha vida aqui, cara. Sabe? Enfim, cara, eu não sei o que te dizer. Aliás, sei. Seria importante que, dentro dessa situação toda também, a gente pudesse, talvez, lançar uma campanha de conscientização da sociedade brasileira, sabe, Pedro? Porque, por causa dessas questões políticas, as pessoas estão brigando mais porque defendem um sujeito ou outro sujeito, estão esquecendo de tratar do coletivo, que é o povo brasileiro. Seja o que esses caras venham a fazer no poder, esses caras nunca caem para baixo, cara. Esses caras sempre caem para cima.
sabe? Então, assim, é igual aquele negócio do pão, né? O pão do pobre cai com a manteiga para o chão, o pão do rico cai com a manteiga para cima. É verdade. Sabe? O que importa, na verdade, é o pão, né? Não é a manteiga. A manteiga, porque o pão você come até puro, pô. É verdade. Então, assim, cara, é isso, sabe, Pedro? Eu acho que a sociedade como um todo precisa ser mais conscientizada. Não é só na questão do Covid, não, sabe? É de tudo que envolveu o coletivo. Desde o ar que respira, né, cara, até qualquer das intempéries que qualquer um possa vir a passar em algum momento da sua vida. Cara, é que eu sempre falo, né? A gente sempre aprende muito conversando contigo e com essa galera toda que a gente respeita tanto. Pessoal, quem nos assistiu até aqui, eu estou conversando com o Flávio Diniz Gaspar Lontro, pescador há 49 anos, coordenador nacional da Confrem, morador atualmente de Itambim, Itaboraí, Rio de Janeiro, aqui às margens da Baía de Guanabara, um grande parceiro, uma pessoa que eu tenho uma admiração e um respeito muito grande. Lontro, o papo está bom demais, mas se deixar, a gente vai passar e entrar pela noite e vai virar o dia. Queria que você fizesse suas considerações finais. De imediato, já quero te agradecer demais o seu tempo disponibilizado. Vou repetir, é sempre um grande aprendizado conversar contigo. Espero que nosso caminho seja trilhado aí durante muito, muito tempo. Espero poder contribuir cada vez mais com a pesca artesanal na Baía de Guanabara, seja como pessoa física, seja como Guardiões do Mar, seja como Projeto SAR, porque meu pai era pescador quando eu nasci, eu tenho esse carinho, né, pelo povo tradicional. Eu nasci numa cidade em frente ao mar, em Cabo Frio, vim cair do lado de cá. Então, assim, meu sincero respeito, minha admiração, eu já falo isso para você várias vezes, dizendo que o que tem coerência não tem discussão, e eu gosto muito da sua coerência, e queria que você fizesse aí as suas considerações finais, e, mais uma vez, agradecendo a quem teve paciência de nos assistir até aqui, né? Porque parece aquele papo de mais de metro, né? Ô, Pedro, você sabe qual é o grande problema de você conversar com um pescador? Porque o pescador é um filósofo por natureza, sabe? Eu acho porque passa muito tempo sozinho no mar, só acompanhado de Deus, e aí Deus não fala com a boca, né? Fala na cabeça da pessoa. E aí, obviamente, que o cara passa por maluco a maioria das vezes, porque conversa muito sozinho, né? E aí o cara vai filosofando toda a vida, né? Vai avaliando e reavaliando tudo que passou até ali, e ver se está fazendo a coisa correta, a coisa de forma certa, enfim. Bicho, eu agradeço muito a oportunidade de ter participado aqui, de você ter me convidado para esse bate-papo. Obviamente, sabendo que o projeto SAR é patrocinado pela Petrobras, não posso deixar de mandar um recadinho para a turma lá, para dizer que é o seguinte, sabe, cara? Nós da pesca, Pedro, apesar de parecer, não somos esses encrenqueiros todos que estão por aí, sabe? Na maior parte das vezes, quando você vê alguém muito encrespado com muito troço, provavelmente está mandado por alguém. E não necessariamente aquela pessoa é da pesca, sabe? Então, assim, um pedido pessoal que eu gostaria de fazer, através do nosso bate-papo aqui, provavelmente, se você é patrocinado, se a ONG é patrocinada pela Petrobras, provavelmente alguém está vendo ou ainda vai ver. Né? E dizer o seguinte, cara, pescador é gente boa, sabe, Pedro? É gente pura. Talvez não tenha o mesmo nível de cultura para ter um nível de conversa bastante alto, mas você vê, o nosso bate-papo aqui está bem tranquilo, né? Como se fôssemos amigos aqui, tomando uma cervejinha na beira do mar, comendo um camarãozinho frito. Ô, delícia! Mas, enfim, cara, sabe, a gente já tem bastante tempo, tentamos isso através do Conselho da APA, tentamos já também em algumas audiências públicas e outras empresas de petróleo também, né, que exploram petróleo também, que se fosse criado uma mesa permanente de diálogo. Ou seja, é extremamente complicado, Pedro, quando a gente vê
E aí eu falo isso enquanto liderança. Eu, por exemplo, não sou vinculado nem à colônia, nem à federação, nem confederação de pesca, nada disso. Porque eu estou falando por mim, tá? Eu não acredito nisso. Mas, infelizmente, obviamente, empresas do tamanho da Petrobras têm que seguir, né, um trâmite e, por causa disso, pessoas se aproveitam e acabam se intrometendo numa conversa em que não tem direito de discutir. Sabe? Tem direito legal, mas não tem o direito do conhecimento da causa. Né? Advogam mais para si do que para os outros que ele diz representar, infelizmente. Mas nós somos gente boa, sabe, Pedro? Eu já vi muitos exemplos de empresas de petróleo em vários países. Em países, por exemplo, que eu nunca pensei que isso pudesse acontecer, foi o que eu vi no Canadá, por exemplo, né, há anos atrás. Mesmo dando certa atenção, comunidades foram desfeitas por propostas de uma petrolífera de lá. Eu queria que no Brasil fosse diferente, sabe, Pedro? Nós somos brasileiros, cara. E, porra, sabe, a gente não pode fazer a mesma coisa que os outros sempre fazem, sabe? Então, eles fazem a coisa muito dentro de uma cartilha, sabe? E no Brasil eu acho que podia ser diferente, cara. A Petrobras é brasileira, sabe? Está regida por brasileiros, apesar de ter bastante estrangeiros, mas a grande maioria é brasileiro, sabe, cara? Devia ter um outro olhar, com outro sentimento pelo povo brasileiro, sabe? A gente aqui, sabe, Pedro, pelo menos os sérios da pesca, ninguém quer o dinheiro propriamente dito, não, sabe, cara? A gente precisa de quem nos ajude a fazer as ações, que ajude a nos reparar alguns erros que cometeram, e a gente que gostaria de participar também, porque sempre se contratam empresas para fazer coisas que também não são as mais indicadas, sabe? Sem nos consultarem se aquilo tem que ser daquela forma. A gente tem uma outra forma de ver as coisas e está mais integrado com o meio ambiente como um todo. Muito do que a gente sabe não está escrito em livro nenhum, sabe? Não existe uma literatura abrangente brasileira que diga com precisão qual é o procedimento a ser adotado dentro de uma área costeira, de uma área marinha ou dentro de uma área de manguezal, dentro de um bioma com a fragilidade que todo o bioma Mata Atlântica, né, como um todo, né? Enfim, cara, e o mangue fazendo parte desse bioma, né? Com um biomazinho particular, mas bastante sensível dentro de um contexto geral. Então, assim, bicho, a gente está disposto, sabe, a construir um espaço que a gente possa conversar. Gostaria que eles tivessem certeza de que a gente não briga por dinheiro, sabe? O que a gente briga é por poder continuar vivendo, amigo. Da gente continuar mantendo aqui o nosso lugarzinho de trabalhar e ganhar a nossa vida. Que a coisa não é porque é a indústria do petróleo, mas todo negócio só é bom quando é bom para dois. Não pode ser bom para um, sabe? Não pode. Eu entendo perfeitamente o papel que a Petrobras tem dentro hoje na economia, no contexto do Brasil, sabe? Da importância que ela tem, de tudo que ela patrocina para o Estado brasileiro, sabe? Mas, de uma certa forma, se esquece um pouco dos pequenos, sabe? Se esquece um pouco de nós, que éramos para estar trabalhando juntos, seja num acompanhamento, seja num aconselhamento, seja em algumas previsões, várias coisas levantadas em estudos de impacto ambiental, por exemplo, que tinham uma outra conotação há anos atrás, e que fomos, eu principalmente, já aconteceu comigo isso, de dizer que a coisa não era daquele jeito, funcionava de uma outra forma, e levou 15 anos, quase 20 anos, para se chegar à conclusão do que eu tinha dito há 20 anos atrás, que estava certo, e o que estava escrito nos outros livros estava errado. Enfim, sabe, isso não temos tempo mais para esses equívocos, sabe, Pedro? Então, eu acho que a Petrobras podia, sim, ter um outro olhar, não é só simplesmente pagar o que lhe cobram
ou depositar os royalties, aonde quer que seja, sabe? Você repara que é pago o royalty para governos e municípios, e lá dentro da divisão dos royalties não tem nada falando do povo, como se alguém entendesse que, dividindo os royalties com os governos, enfim, seja em que alçada for, municipais, estaduais e federais, automaticamente os problemas do povo estariam resolvidos. E a gente sabe que isso não é necessariamente verdade, né? Então, enfim, podíamos pensar em alguma coisa junto, construir uma coisa junto, e talvez a Petrobras, para os seus concorrentes internacionais, pudesse passar como uma empresa que tem um alto poder de evolução em máquinas, equipamentos e estudos em áreas profundas, né, com a capacidade de produção bastante alta, mas que também, nessa mesma proporção, ou numa proporção bem parecida, pudesse ter um acolhimento das demandas do povo e nos ajudasse a mudar, de repente, algumas legislações, e que pudesse ter certeza de que o montante que ela gasta, seja com pagamento de multa, ou seja com compensações normais previstas nos licenciamentos, enfim, nas condicionantes desse mesmo licenciamento, que, sendo uma empresa brasileira, tivesse certeza que o tanto que ela gasta nessas coisas todas chegasse na ponta, sabe? Chegasse para o povo, que não tivesse toda essa certeza de que está na mão de políticos eleitos e automaticamente os problemas do meio ambiente e do povo também estão solucionados, sabe? Nos ouça um pouco, não custa nada, sabe? Nós estamos dispostos a conversar, talvez eles também possam aprender alguma coisinha com quem teoricamente tem menos conhecimento do que eles, sabe? Ter a simplicidade de achar que também pode aprender faz parte da vida, né? Faz parte do dia a dia da pessoa e do crescimento dela, né? Então, tá aí, amigo. Era esse o recado que eu queria dar. Um negócio bem simplesinho. Talvez eles não se importem com isso, mas talvez alguém possa se sensibilizar com isso, né? E possa nos ouvir um pouco mais aí no futuro. É isso, irmão. Obrigado pelo convite. Eu que te agradeço. Só para fechar, eu acho assim, você começou um movimento em 2018, né, que é criar aí os fóruns da pesca da Baía de Guanabara. Acho que esse é um caminho de discussão. Acho que o projeto SA é um meio caminho, né, o início de um caminho para isso tudo que você falou, até porque o foco dele é o povo da pesca, né, o povo tradicional. Existe aí o setor de responsabilidade socioambiental da Petrobras, que tem projetos espalhados pelo país inteiro. Então, o caminho está andado e, repito, tenho muita honra de dividir esse tempo e espaço com você, com Malafaia, com Márcia, com todas essas lideranças que fazem o Projeto SA acontecer. Queria agradecer mais uma vez o seu tempo e dizer que, no mês dos manguezais, foi uma honra dividir esse espaço hoje e todos os dias na nossa luta pela preservação da Baía de Guanabara. Um forte abraço para você. Obrigado a todos que nos assistiram e, ao longo do mês, tem um monte de atividade aí. Em breve estaremos no Mangue de novo, seja para distribuir cesta, seja para plantar, seja para falar de turismo de base comunitária e de encaminhar essas questões todas para chegarmos a um diálogo. Lonto, obrigado. Um forte abraço para você. Tudo de bom. Para nós todos. Um abraço. Valeu, cara. Grande abraço. Boa.